Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a IDE do CodeBlocks, para vocês terem uma ideia de como é o funcionamento dela e alguns detalhes que vocês às vezes podem ficar um pouco perdidos se caso essas barras laterais deixarem de aparecer, ou o menu, essa parte aqui de baixo. Então vamos dar uma visão geral aqui sobre como é o funcionamento do CodeBlocks, tá bom? Bom, então todas as vezes que a gente for desenvolver um novo código, a gente vai criar um projeto novo, certo? Então você pode fazer por File, New Project ou Create a New Project, ok? Então quando a gente criar um projeto, é possível desenvolver vários tipos de códigos, né? Criar uma biblioteca, né? Criar uma aplicação de console, tá? Criar uma aplicação em Qt, são aplicações gráficas. Então no nosso caso aqui, normalmente para quem está começando a programação em C, normalmente a gente vai nas console applications, que são aplicações que vão ser abertas no prompt de comando, tá? Então a gente vai marcar aqui console application, vamos dar um go. Aqui a gente pode marcar essa opção para não exibir na próxima vez, avançar. A gente vai escolher a linguagem C, existe o C e o C++. O C++ já é a linguagem em C orientada a objeto, né? A orientação a objeto é um paradigma, é um tipo de programação um pouquinho diferente do paradigma procedimental, ok? Mais para frente, em outras linguagens, a gente vai falar, né, o que é orientação a objeto. Então a gente vai escolher o C, avançar, e aqui a gente vai dar um nome para esse projeto. Na primeira vez, a gente precisa escolher o diretório onde vão ser salvos os nossos projetos. Então, eu vou criar aqui na minha pasta documentos, eu vou colocar aqui uma pastinha, exercícios C, vou mandar selecionar, então aí todos os projetos que eu gerar vai ser gravado uma pastinha aqui dentro. Então eu vou colocar aqui primeiro exemplo, é o nome do projeto que a gente vai utilizar, certo? Então aqui, para nomes sem espaço, a gente não coloca espaço, não coloca acentuação, tudo bem? Então a gente vai clicar aqui em avançar. Aqui a gente não precisa alterar essas configurações. Então aqui só está falando qual é o caminho do compilador e tal. Então a gente vai clicar em Finish, depois a gente fala de compilador mais para frente. Finish. Então vai ser exibido para a gente essa estrutura aqui. Às vezes, se por um acaso não mostrar essa estrutura desse jeito, é porque às vezes caiu uma outra aba aqui, às vezes está aberto numa outra abinha. Então você tem que navegar aqui nessas abas, ó, para poder clicar em projeto, e aqui você vai conseguir ver seu projeto. Então todo projeto novo que você cria, vai ser criado esse arquivo aqui, ó, main.c. Tá? Então main.c é sempre o primeiro arquivo de qualquer projeto em C. Então ele já vem com uma estrutura já pronta. Vem com duas linhas aqui por padrão, que são as nossas bibliotecas, que a gente vai falar mais para frente, e vem o esqueleto principal aqui do nosso programa. Tá? Então vem a nossa primeira função, que é a função main, a gente vai falar disso mais à frente, e já vem um primeiro comando aqui, que é um Hello World, que é o típico primeiro programa que quase todo mundo faz quando está aprendendo uma nova linguagem, que é imprimir alguma coisa na tela, tudo bem? Então se a gente tirar essa linha aqui, ó, se eu apagar essa linha, essa aqui é a estrutura básica de todo o programa em C. A estrutura básica é essa aqui, tudo bem? Então a gente tem int main, abre chaves, fecha chaves, e a gente tem esse comando aqui sendo o último comando, um return espaço zero, ponto e vírgula. A gente vai falar mais à frente dessa estrutura, tá? A gente vai começar fazendo os primeiros programas e mais à frente a gente explica exatamente o que é essa estrutura aqui, tudo bem? Bom, essa estrutura lateral aqui, que o nome dela é Management, se por um acaso ela sumir, se ela deixar de aparecer aqui, ó, para mostrar ela, a gente vem em View, Toolbars, e aí a gente marca a opção aqui, deixa eu ver se ela está por aqui. Não, ela não está aqui, deixa eu ver se ela está... View, aqui ó, Manager, ok? Então, se por um acaso você vier sem querer e clicar aqui no fechar, ela vai sumir dali, e aí para aparecer ela de novo, View, Manager, ou Shift F2, Shift F2. A mesma coisa é essa barra aqui embaixo, ó, essa janelinha aqui embaixo. Essa janela aqui embaixo ela é muito importante para a gente, porque é nessa janela que vai ser exibido os erros que ocorrerem durante a execução do nosso código, ou durante o processo de compilação. Então, por exemplo, no C, diferentemente do Portugal, todas as linhas de comando precisam ser finalizadas com ponto e vírgula. Então, se eu não finalizar, deixa eu voltar ao comando que estava antes, então se eu clicar nesse botão aqui para executar o nosso código, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vai ser aberta uma janelinha do prompt do DOS, e vai ser mostrado aqui, o meu antivírus aqui ele vai ficar sempre acusando, depois eu desativo ele ali. Então a gente vai ter aqui o nosso
Hello World, a primeira mensagem exibida, tudo bem? Bom, se eu vier aqui e apagar esse ponto e vírgula e mandar compilar novamente, a gente vai ter um erro, certo? E esse erro pode ser visto aqui embaixo. Então é de suma importância essa janela aqui embaixo. Então se por um acaso você fechar ela sem querer, você vai exibir ela novamente em View Logs. Então essa estrutura aqui é muito importante para a gente encontrar os nossos erros aí dentro do nosso código, tudo bem? E todas essas outras barras aqui, ó, essas outras barras aqui em cima, elas podem ser exibidas na parte aqui de toolbars. Então note que aqui, ó, todas as toolbars estão marcadas. Por exemplo, a barrinha de compilação, que é a barrinha que a gente clica para executar o nosso código e compilar, é essa aqui, ó. Se por um acaso a gente sumir ela sem querer, por exemplo, você arrastou ela para cá e depois sem querer fechou ela, aí como é que você volta ela novamente? Você vem aqui em Toolbars e clica aqui em Compiler e aí você pode arrastar ela aqui e deixar aonde você quer que ela fique. Tudo bem? Então qualquer uma dessas barrinhas aqui, se caso sumir, basta exibir elas novamente aqui nesse painel. Tudo bem? Bom, como eu disse, todo projeto que a gente for criar é importante que a gente, todo programa que a gente for fazer, é importante que a gente separe em projetos separados, a gente crie projetos separados, tudo bem? Então vamos supor que a gente fez o nosso primeiro exemplo aqui, terminou, e a gente quer abrir um novo projeto, ok? Então a gente pode vir aqui, File, New Project, vou abrir um segundo projeto, linguagem C, sei lá, segundo projeto, vamos avançar, Finish. Então abriu aqui o nosso segundo projeto, ok? Se por um acaso, quando você tiver mais de um projeto aberto, você quiser voltar e executar algum código do projeto anterior, o projeto que está ativo nesse momento é esse projeto que está destacado em negrito aqui, ó. Então se eu colocar aqui, por exemplo, uma outra mensagem, eu vou colocar olá, seja bem-vindo, ok? Se eu mandar executar aqui, vai ser impresso na tela, olá, seja bem-vindo, ok? Olá, seja bem-vindo. Deixa eu só desativar o meu antivírus aqui. Ou então eu teria que criar uma exceção para ele, tá? Então eu vou desabilitar aqui temporariamente. Então, olá, seja bem-vindo. E aí, se você volta para esse projeto aqui e você quer executar o Hello World, se você clicar aqui, ó, note que ele não vai executar esse projeto aqui, ele está executando aquele que é o projeto ativo. Então, se você quiser trocar o projeto ativo, você clica com o botão direito em cima do nome do projeto, em cima do nome do projeto, não na pasta, nome do projeto, clica com o botão direito, e marca a opção ativar projeto. Clicou na opção ativar projeto, automaticamente aquele projeto vai ficar em negrito, e aí sim, todas as ações que você executar relativas à compilação ou execução do código, vai ser executado em relação a este projeto, tudo bem? Ao projeto que está ativo. Se por algum motivo você não quer ficar visualizando esse tanto de projeto aqui, e você quiser fechar, você vai clicar com o botão direito aqui uma vez, Close Project, ok? Close Project. E aí você então fechou todos os seus projetos, ok? Se a gente fechar o Code Blocks, vamos marcar essa opção aqui, yes. Fechando o Code Blocks, na próxima vez que você for abrir o Code Blocks, você abriu ele aqui, ele vai abrir na configuração padrão dele, que é a tela em branco, ok? E aí você pode aqui criar um novo projeto ou abrir um projeto que já existe. Para você abrir um projeto que já existe, você vem em File, Open, você pode clicar no Open e aí escolher o local onde está o projeto, ou você pode vir aqui, ó, em projetos recentes. Então aqui em projetos recentes vai ter a lista dos últimos projetos, tudo bem? Ou você vem em Open. Vindo em Open, aí você vai ter que ir lá naquela pastinha onde você mandou gravar os seus projetos, no meu caso a pasta documentos, exercício em C. Então tem aqui, ó, meu primeiro projeto e meu segundo projeto. Então se eu clicar aqui em primeiro projeto, eu vou ter esse arquivo aqui, ó, primeiro exemplo.cbp. O arquivo CBP é o arquivo que representa o projeto do nosso programa em C, tudo bem? Então você marcou esse carinha aqui uma vez e mandou abrir, você vai abrir o projeto, tudo bem? Bom, se vocês se lembrarem, no momento da instalação do nosso Code Blocks, a gente escolheu uma opção lá que era para associar os arquivos do C com a IDE Code Blocks. E aí eu falei assim, quando vocês marcam essa opção, automaticamente quando a gente abrir o gerenciador de arquivos e mandar abrir um projeto do C, automaticamente ele vai abrir no Code Blocks. Então essa opção cria para a gente essa facilidade aqui, ó. Então se a gente vier aqui, por exemplo, em exercício C, primeiro exemplo,
basta eu clicar 2 vezes nesse arquivo CBP. Eu cliquei 2 vezes nesse arquivo CBP, automaticamente ele vai abrir o projeto para a gente relativo a esse carinha aqui, tudo bem? Então ele vai abrir o projeto para a gente que a gente fez. Obviamente, dependendo do tamanho do projeto, a gente pode ter aqui ó, vários arquivos, tudo bem? Vários arquivos vão compor um programa maior, tudo bem? Então a gente pode, eu vou fechar aqui o Code Blocks. Antes disso, deixa eu fazer algumas explicações. Se vocês olharem na estrutura de pastas aqui, a gente tem ó, esse main.c é exatamente esse arquivo aqui, ó, main.c. Então todo arquivo que eu adicionar aqui, ó, file, new file. Ok? Então se eu criar aqui ó, um novo código em C e chamar esse carinha aqui de teste, por exemplo, deixa eu ver o que ele deu aqui, select file name. Tá, ele está pedindo para a gente escolher o local onde vai ser gravado. Então eu tenho que colocar o caminho completo aqui. Pus o caminho completo da onde eu quero, vou dar um finish, aí ele vai adicionar aqui um segundo arquivo. Então se eu escrever qualquer coisa aqui, obviamente esse qualquer coisa tem que ser um código em C, mas eu estou escrevendo qualquer coisa aqui só para representar para vocês. Vocês vão notar que foi criado um arquivo teste.c aqui. E esse arquivo, qualquer arquivo do C aqui dentro dessa pasta, que seja a extensão .c, é um arquivo de texto normal. Então se a gente abrir o bloco de notas aqui do nosso computador, o Notepad, e eu arrastar qualquer um desses arquivos aqui para cima, ó, vou arrastar para cima aqui da barra de título do bloco de notas, que é a mesma coisa de fazer um arquivo abrir, tá? Só que vai mais rápido. Aqui ó, é exatamente o código que está lá, certo? Então é exatamente o código texto que está lá, tá? Obviamente a gente não vai programar usando o bloco de notas aqui, porque o Code Blocks traz uma série de facilidades para a gente no momento da escrita do código, tá? Bom, dentro de todos os projetos vocês vão ter mais 2 pastinhas, uma pastinha chamada bin e uma pastinha chamada obj, de objeto, ok? Não confunda com orientação ao objeto nesse momento, tá? Vou excluir esse arquivo C aqui, ó, vou dar um remove file from project, então removi ele do projeto. Se eu não me engano, ele só removeu do projeto. Eu vou apagar ele daqui também. E quando eu mandar compilar qualquer código aqui, ó, se eu mandar compilar este código, ele vai gerar, se vocês notarem, vai ter aqui ó, na barra de título, tá aqui, ó, primeiro exemplo, bin, debug, primeiro exemplo.exe, certo? Então se a gente vier aqui, ó, primeiro exemplo, bin, debug, tá aqui, primeiro exemplo.exe. Como a linguagem em C é uma linguagem que é compilada, ou seja, para a gente executar o nosso software, a gente precisa transformar o nosso software em um código binário. Todas as vezes no Code Blocks que a gente clicar neste botãozinho aqui, ó, Build and Run, o build significa que a gente vai compilar. E aí quando é que a gente tem que compilar um software? Todas as vezes que você faz uma alteração nesse software. Então se eu quiser, ao invés de Hello World, eu quero que seja bem-vindo, eu acabei de trocar, eu acabei de alterar o nosso código. Então se eu simplesmente chegar aqui e mandar executar, ele ainda vai continuar mostrando Hello World. Por que ele mostrou Hello World? Porque a versão que está gravada aqui dentro do debug é a versão compilada do código anterior. Então, se eu fiz uma alteração no código, eu tenho que vir aqui e clicar em Build. Ou eu só clico em Build, que aí ele só vai compilar, ou eu clico em Build and Run, que ele vai compilar e vai executar o nosso software. Então, se eu clicar aqui, aí vai sair a nova versão. Seja bem-vindo, ok? Bom, obviamente, se a gente tentar executar o software por aqui, ele vai funcionar, certo? A gente só não pode clicar 2 vezes aqui, porque se você clicar 2 vezes, ele vai abrir e vai executar. Só que como ele já executou e não tinha mais nada para fazer, ele executa e fecha, o programa a gente não vê nada. Então, aplicativos desenvolvidos para console, a gente precisa executar através do prompt de comando, né? Então, se você clicar no botão iniciar e digitar cmd, você vem aqui, ó, prompt de comando. Então, aí a partir do prompt de comando é que a gente vai executar esses carinhas aqui. Por enquanto, como esse comando aqui, que a gente acabou de criar, esse programa que a gente acabou de criar, ele ainda não faz parte, ele ainda não está dentro da estrutura de diretórios do Windows, da onde ficam os nossos aplicativos, a gente tem que digitar o caminho completo da onde está o nosso programa. Então, ou a gente tem que entrar dentro da pasta, navegando aqui, pela estrutura de diretórios, que eu vou deixar para mostrar isso num próximo vídeo, ou então vocês podem simplesmente clicar e arrastar. Clique e arrasta e solta aqui em cima.
Aí ele vai colocar o caminho completo. Se você der um Enter aqui, ó, aí sim a gente vai ter a execução do nosso aplicativo. Olá, seja bem-vindos, ok? Então isso é um aplicativo de console, da mesma forma que a gente tem o comando date, que é para trocar a data e a hora do sistema, o time, que é para trocar a data, o ipconfig, que é um outro comando que tem no Windows para exibir as configurações das placas de rede. Então isso são aplicações de console. Então, para o aprendizado da linguagem C, a gente inicia o aprendizado utilizando, né, aplicativos de console, beleza? Então, nesse vídeo aqui, a ideia era dar uma visão geral sobre a interface do CodeBlocks. Tem uma série de detalhes que a gente vai falar em outros vídeos, né? O que é a compilação, para que ela serve, né? Qual que é a diferença de compilação e de interpretação, tá? Então, mas nesse vídeo aqui a ideia era somente apresentar a nossa IDE CodeBlocks, tá bom? Abraço, até mais, encontro vocês no próximo vídeo.